Olá, meu nome é Adriele Regina, eu sou cofundador do projeto Lendo Mulheres Negras. E hoje estamos no Cine LMN. No Cine LMN de hoje, a gente vai falar sobre uma série que tem dado muito o que falar, ficou nos Trend Topics quando foi lançada. É uma série dolorosa, assim, podemos dizer. Eu vou falar sobre aspectos gerais primeiro, e aí depois a gente vai se aprofundar nas minhas impressões sobre essa série. Ela é chamada de série limitada, porque são 4 episódios apenas. Não tem prolongamento, né? Porque é uma série baseada em fatos reais. Então, tipo, nada do que eu falar vai ser um spoiler, porque aconteceu de verdade. E foi um caso da justiça. O título original da série é When They See Us. E ele foi traduzido para o português como Olhos que Condenam. E ele foi produzido pela Netflix. Mas ele foi criado e dirigido por Ava DuVernay, que também foi a diretora de A 13ª Emenda. Também foi um filme de sucesso. E ele foi também produzido por Oprah Winfrey. Somente Oprah, né? Tipo, apenas Oprah. Algumas coisas que eu preciso pontuar aqui pra gente entender o caminho dessa série, né? Primeiro, é um gênero de drama. Foi um caso que aconteceu em 19 de abril de 1989, que foi um estupro, foi uma violência seguida de um estupro de uma corredora chamada Patricia Mayle, ou Trisha Mayle, como falam. E aí 5 jovens foram condenados, 5 jovens entre 14 e 16 anos, foram condenados por esse estupro, sendo que eles não cometeram esse estupro, eles não cometeram esse crime. E aí tá a grande sacada do filme, é um fato real mesmo. Esses 5 jovens perderam os sonhos, perderam a infância, perderam a relação com a família. As pessoas dizem que foi um erro da justiça. Um erro da justiça é você condenar uma pessoa que era pra ser condenada, sei lá, há 3 anos, você condenar 2. A gente tá falando de uma acusação que foi forjada pelo Estado. Estamos falando de 5 jovens, sendo que 4 deles eram negros e um latino, que foram condenados pelo Estado por um crime que eles não cometeram. Eles foram coagidos a gravar vídeos assumindo uma coisa que eles não fizeram. Então, por que Olhos que Condenam foi um marco importante e ele foi estreado agora em 31 de maio de 2019? Porque ele conta a verdade. E se a gente tá falando de narrativas, se a gente tá falando de construção de uma narrativa voltada para pessoas negras, é preciso que a verdade apareça. E é o que a Ava faz, né? Os 5 jovens em questão foram Andrew McCray, Kevin Richardson, Youssef Salem, Raymond Santana e Karen Wise. 4 deles ficaram na prisão de menores infratores e um deles desceu direto para a penitenciária, que é Karen Wise. E ele foi o único personagem que foi da infância até a fase adulta. O ator que fez ele foi o Gerald Jeremy. E esse ator foi o mesmo que fez Moonlight. A minissérie, a série limitada, ela foi dividida em 4 episódios. O primeiro episódio fala da vida dos garotos e tenta humanizar eles o máximo, falando de sonhos, falando da família, falando das relações que eles tinham antes de tudo acontecer. Acontece o crime, né, que eles vão pro Central Park, um grupo de mais de 30 garotos vão pro Central Park. E aí acontece esse crime e a polícia simplesmente pegam todos os garotos pretos que estavam lá e levam pra delegacia. Nesse primeiro episódio também tem todo o interrogatório e a coação que eles sofrem. E aí você vê todas as relações da família com eles, de eles não terem advogado, não terem parentes, eles só ligarem pros parentes depois. Ou as mães em busca chegam na delegacia e aí eles já tinham gravado o vídeo, alguns já tinham assinado uma delação premiada, é ótimo. Alguns já tinham assinado esse depoimento e já tinham feito um acordo com a polícia, um acordo que não precisava existir porque eles não cometeram esse crime. E aí tem a coação e a gravação disso. Na segunda parte vem o julgamento. E aí a definição de todos os 5 serem culpados por esse crime. E aí todos já descem pra onde vão cumprir seus regimes. Na terceiro é a prisão. E aí fala da prisão inicialmente dos 4 jovens que foram para a escola de infratores, de menores, né, no caso. E aí o 4º episódio fala especificamente de Corey. E assim, isso tá claro também na entrevista que eles dão para a Oprah, que foi tipo uma casadinha, né? A gente vai falar sobre Olhos que Condenam e vai falar sobre essa entrevista da Oprah, porque ela confirma a existência deles, digamos assim, sabe? E a reexistência.
nessa quarta parte que conta a história de Curry. Por quê? Curry foi o que mais ficou na prisão. Ele ficou de 89 até 2002. São quase 14 anos. E aí ele passou por coisas absurdas, porque ele era só um adolescente. Ele tinha 16 anos quando ele entrou na penitenciária. E ele viveu coisas que, tipo, até a Eva fala assim, não é nem 1/3 do que ele viveu, na verdade. E aquilo já deixa a gente... Ele apanha, ele tem um limite de sanidade muito, muito curto, sabe? Ele fala com a irmã, ele vê a mãe, ele vive na solitária, porque se ele ficar do lado de fora com os outros presos, ele pode ser morto. Então ele cria uma situação para que ele vá pra solitária. E assim, imagine uma criança de 16 anos criar mecanismos para sobreviver naquela situação. E é perceptível, assim, eu não sei... Isso não é dito. Na adolescência, ele já tem um déficit de atenção. Ele não consegue entender muito bem as coisas. Então, ele vai na delegacia só pra acompanhar o amigo dele, que é o Salam. E ele fica. E ele é coagido a forjar uma história que case com os outros 4 pra que eles sejam culpados. É isso, eles eram apenas crianças. E aí você bota crianças junto com todo tipo de sujeito adulto, sabe? E assim, com o rótulo do estuprador. Tanto é que tem uma cena que o Corey tá em uma dessas prisões que ele pede várias transferências pra tentar ficar mais próximo da mãe. Porque é o único elo que ele tem com a sanidade, né? Com a realidade. Ele vai mudando de prisão pra ficar mais próximo da mãe. Um policial vira pra ele e fala assim, a gente não gosta de celebridades aqui. Então escolha bem se você quer ficar junto com os outros ou se você quer ficar na solitária. Aí ele disse, eu quero ficar aqui. E aí ele vai lembrando de coisas que ele viveu na vida, justamente o momento exato em que tudo isso aconteceu. Que ele vai ao parque, né? Ele tá com a namorada e o Salam bate no vidro da lanchonete e fala assim, vamos pro parque. E aí ele fica lembrando disso e vai falar assim, eu vou ficar aqui. E a namorada dele fica aqui e eu vou ficar aqui. Os outros 4, eles se agarram cada um em uma coisa. O Salam se agarrou na religião, que ele é muçulmano. O Kevin tenta continuar se mantendo doce, que ele é um menino super doce, ele queria ser trompetista. O Rei sempre liga pro pai, então ele fica tentando sempre estar com esse elo de afeto que faz com que ele consiga se manter ali. E o Tron, ele se torna agressivo, e ele diz isso na entrevista com a Oprah, né? Ele malha... O Tron queria ser jogador de basquete, ele tinha um fascínio pelo pai. E aí quando tudo aconteceu, o pai dele simplesmente abandonou ele e a mãe. E ele fala com todas as letras que ele odeia ele. Justamente porque ele foi covarde, sabe? Ele não perdoou o pai ficou muito doente, enfim. E ele disse que ele se tornou muito agressivo. Ele ficou forte dentro da cadeia, se tornou bastante agressivo, porque ele precisava impor respeito. Outro ponto importante que eu falo da agressividade do Tron é que tem uma cena específica no filme que o pai do Tron não ia nos julgamentos. No último, ele resolveu ir para dar o depoimento dele e dizer que ele obrigou o filho a colaborar com a polícia para que ele fosse para casa. A cena é muito tocante, assim, porque, tipo, o policial ameaça o pai a fazer com que ele perca o emprego porque ele cometeu alguma coisa no passado. E aí ele volta para a sala de depoimento e diz ao Tron, eu preciso que você diga o que eles querem que você diga. E aí, quando ele vai pra esse último julgamento, que ele vai dizer isso, e aí a promotora fala assim, e você acreditou que o seu filho mentindo, ele ia pra casa? Ele falou assim, eu acreditei. Eu queria só que meu filho fosse pra casa, eu queria só proteger ele. E aí, antes disso, no banheiro, ele fala assim, pra que você veio hoje? É sobre a minha vida, pai. E ele sai do banheiro, e aí ele fala assim, não, tipo, a culpa é minha, alguma coisa assim. Aí ele fala assim, é porque eu me sinto culpado. Véi! É ali que, tipo, a masculinidade tóxica toda é vista, assim, de pensar que esse cara é responsável por aquilo e como ele não consegue, ele simplesmente abandonou ele, sacou? O ator que fez o pai do Tron, o Michael K. Williams, ele foi adolescente justamente nessa época que aconteceu isso. E aí ele fala que ele tem uma fissura, uma cicatriz no rosto que é dele mesmo, porque ele foi atingido por pessoas que achavam que ele era um dos arruaceiros do Central Park. E aí ele fala, eu dei muitos motivos pra minha mãe pra estar no lugar desses meninos, então isso atravessou ele de uma forma absurda. E ele diz isso na entrevista com a Oprah,
Vocês podem assistir. É justamente isso, o quanto isso atravessou ele. E ele lembra de ter tido que mudar a roupa, de ter tido que mudar o estilo para não ser confundido com os arruaceiros do Central Park. Então imagina quais traços essas crianças adquiriram por conta de uma coisa que eles não cometeram. Em 2014, eles foram indenizados em 40 milhões por os 5, pelo Estado. Mas a Oprah fala bem, mas não houve um pedido de desculpas, só houve uma indenização. E aí o Salam, a pessoa mesmo, fala assim: a gente levou mais 12 anos para ser indenizado pelo Estado. E esse dinheiro não resolve o que aconteceu. Porque as marcas estão lá. Cada um deles hoje faz algo para tentar curar essas feridas. O Tron disse que a mulher dele fala o tempo todo que ele precisa fazer terapia. Mas ele disse que não, ele faz exercícios. Isso não é porque, sei lá, ele não quer. Ele aprendeu a se resolver sozinho. Ele teve ali aquele momento o tempo todo tentando se aprender a se resolver sozinho. Todos os 5. O Corey tinha uma mãe que tinha um relacionamento abusivo com eles, que expulsou a irmã dele de casa. Cada um tinha seus pormenores, sabe? Que poderia ter sido uma vida mais amena. Sei que vidas negras nunca serão amenas, porque a gente vive em um estado completamente racista. Mas eles não precisavam ter passado por nada disso. E eles foram coagidos o tempo inteiro pra isso. Tem uma parte interessante no quarto episódio do Corey. Tem as audiências de custódia, né? Pra eles poderem sair incondicional. E ele sempre ia. E aí uma das perguntas era: você está pronto para assumir o crime que você cometeu? Ele nunca conseguia responder, porque ele não tinha cometido nenhum crime. E aí chega um momento que ele fala assim: eu não vou mais. O policial vai buscar ele e fala assim: não, eu não vou. Se eles não querem ouvir a verdade, eu não vou. O que o Corey se agarra era a fé e a verdade. Foi isso que conseguiu manter ele lá por quase 14 anos. Tão importante quanto a série é você ver essa entrevista. Que a Oprah com a Eva entrevista os personagens crianças e os personagens adultos. Eles falam sobre como construíram eles, e é muito semelhante, é absurdo assim, é muito semelhante. Quando eu vi no final da série, ele mostra o rosto deles e o que eles fizeram da vida deles. E são muito semelhantes, assim. O trabalho foi fantástico, fantástico. E aí, quando eles apresentam mesmo os donos da história, e eles todos juntos, eles falam: eu só consegui entender o que cada um sofreu quando eu assisti a série. E aí, no final da premiere, que estavam os 5 lá com a Eva, o Corey levanta pra ela e diz: você conseguiu, você contou a verdade. E ela fala, né, tipo, a graça do cinema pra mim, nesse caso, não foi fazer o filme pra que um outro cineasta veja, pra que os críticos vejam, mas era pra que eles vissem e gostassem. Eu assisti Olhos que Condenam pro canal, eu não sei se eu assistiria... Talvez eu assistisse porque Ana do Carmo, essa que filma vocês, encheu o meu saco. Mas eu chorei todos os episódios. E eu sou difícil de chorar em filme, assim. Eu chorei em todos os episódios, eu fiquei destruída. Mas eu entendi quando o Tron fala: meus filhos não vão passar por isso. Quando o Salam fala: hoje eu tenho um projeto para ajudar as pessoas que são punidas injustamente. O gênero dessa série limitada é drama. Mas apesar de ser drama, ele tem uma trilha sonora que beira o suspense, assim, né? É bem fúnebre. Agora eu acho engraçado uma coisa específica. O Corey sempre tá dançando, gente. Se vocês assistirem, ele gosta mesmo do hip hop. Então, tipo, toda vez que ele vê na televisão, ele para, sabe? E ele fica, tipo, jogando. Tanto é que hoje, se você vê o estilo dele, é completamente diferente dos outros. O ator que interpretou ele disse que a primeira vez que eles se encontraram, ele falou assim: eu vou comprar um tênis pra você. Aí ele falou assim: não precisa comprar. Vou sim, porque você é o Corey e o Corey queria um tênis daquele. É muito louco isso, sabe? E de pensar nessas nuancezinhas que vão se decodificando ao longo da série. É importante um marcador nesse filme, nessa série limitada, que é pensar o papel da mulher nesse filme. Principalmente das mães e irmãs com eles, assim. O Kevin fala que foi muito importante ter a irmã dele. E a irmã dele se sentindo culpada por ele estar ali naquela situação. Mas ela diz que ele precisava ter um motivo para querer estar. E a relação deles é muito bonita, assim. As mães lutaram com todas as forças possíveis. Tirava dinheiro de onde não tinha para pagar advogado, assim.
justamente para que ter seus filhos perto. Visitavam sempre, estavam se submetendo a coisas absurdas, perderam o emprego porque, não quero mãe de estuprador na minha, sabe, trabalhando comigo, enfim. Mas ainda assim elas estavam ali firmes, sabe? Pensar também no poder dessa comunidade, existe uma comunidade inteira do lado deles. E é importante isso, porque às vezes a gente fala assim, fazendo manifestação em supermercado que mata jovem negro é aleatório, não é. É importante você ter esse apoio da comunidade, sabe? É importante você saber que você não tá sozinho nessas situações. Ainda que todos eles falam isso. Parece que o mundo me odeia. Mas existia uma outra força que tava ali o tempo inteiro instigando aquele sistema para que eles saíssem dali, reivindicar, na verdade, uma posição mais humana, sabe? É uma coisa que o filme mostra bastante, que a série mostra bastante, é de pensar que eles falavam desses jovens como matilhas. Gente, matilha é de cão. É pensar neles como bichos mesmo, sabe? A promotora do caso, ela simplesmente dizia que era preciso punir os estupradores, sendo que depois, isso aconteceu em abril. Em agosto tinha um outro estupro da mesma circunstância, que foi feito pelo mesmo cara que lá em 2002 foi assumir que foi ele que fez isso. E ela ainda em 2002 dizendo que não, que ele na verdade era o sexto elemento. Pensa no absurdo disso, de a pessoa não conseguir admitir, não tinha prova, não tinha DNA, não tinha impressão digital, não tinha nada, mas ela não conseguia admitir que ela estava errada. O poder da branquitude, sendo branquitude. Ela perdeu os contratos com a editora, porque ela escreveu vários livros depois disso. Ela perdeu os contratos com a editora agora em 2019, depois de ter lançado essa série. Porque o Estado era incapaz de investigar com o mínimo de bom senso o caso, assim. E ele só veio à tona porque alguém resolveu confessar, porque não aguentava carregar essa culpa na vida. Porque senão eles iam continuar sendo os 5 do Central Park. Hoje eles são os 5 exonerados. É importante a gente começar a dar nomes certos para as coisas. Eles hoje são considerados os 5 exonerados. Porque não dá pra gente também ficar repetindo. Inclusive, a Eva fala isso. Ela não queria que o título da série fosse Os 5 do Central Park. Ela lutou muito pra isso, porque isso é o nome que foi dado pela mídia. Isso foi nome dado para que eles fossem culpados. E por isso que o nome do filme é Olhos que Condenam. Você vê, inclusive, no olhar deles, a tristeza, assim, ó. Véi, é absurdo como os atores conseguiram chegar nesse ponto e como eles, na vida real, é isso mesmo. Porque, tudo bem que você tá ali 3 meses fazendo aquele papel, mas você não viveu aquilo. Então você conseguir atingir esse nível da subjetividade do outro é absurdo. Então o que esses meninos foram, tanto os meninos quanto os homens, quando fizeram eles adultos, foram de uma sensibilidade, sabe? Tudo bem que a gente tem dores que nos atravessam. Ok, mas assim, sentir na pele é outra parada, né? Então imagina como uma narrativa plantada pelo Estado, ela constrói um imaginário completamente deturpado de uma juventude negra. É isso que a gente vive. Assistam Olhos que Condenam, mas só se vocês estiverem bem, tá? Não precisa se forçar a isso. Vocês podem também só ver a entrevista se vocês quiserem, que também já é um puta murro no estômago. Se inscreve no canal, fala o que vocês acharam, fala se vocês assistiram, se não assistiram, se querem assistir, se não estão dispostos, enfim. Conversa com a gente, vem trocar.